Salve, juventude! Mais um Pode Tremer, o podcast da juventude do PT e de todas as juventudes. Nós aqui novamente, mana Nádia. Voltemos, Fran, voltemos. Voltemos, que a gente vai, mas volta rapidinho, né? Rapidinho. E aí, gente, como é que vocês estão? Oi, queridos! E mais uma vez, trazendo um assunto importante, trazendo um assunto de relevância para a juventude do PT e para todas as juventudes que nos acompanham aqui na programação, né, Nádia? Exatamente. Na próxima semana a gente já vai ter um evento aí importantíssimo, que é o Congresso da Uni. E hoje a gente... Nessa semana, amiga? Não, é na outra, vai começar dia... Não, começa dia 16, é na outra ainda. Ah, é verdade, verdade. É na outra. É isso aí. E para a gente poder encerrar essa gestão da melhor forma possível e continuar falando de educação, que é uma pauta prioritária para a juventude do PT, hoje a gente trouxe uma convidada mais do que especial, que é a nossa secretária-geral da União Nacional de Estudantes, a Júlia Kopff, que além de ser nossa secretária da Uni, também é conselheira nacional de juventude, representando o coletivo Para Todas, que ela coordena nacionalmente, é graduanda em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo, e já é graduada também pela USP em administração. Essa menina é incrível! O currículo dessa mulher que já é figurinha carimbada aqui no Pode Tremer, né, Júlia? Quem é bom sempre volta. Bem-vinda! Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pra gente, bom dia, mas dependendo aí de quando estiver ouvindo. Agradecer aí vocês de estar aqui de novo. A gente tem aí quase 15 dias para o Congresso da Uni, eu tenho quase 15 dias aí de secretária-geral e estou muito feliz de estar nessa despedida aqui no Pode Tremer, falando de um assunto tão importante com vocês. É isso. É isso, e a gente, como a gente sempre fala, né, a programação do Pode Tremer é voltada para a nossa juventude justamente para saber, existe uma trajetória, existe uma luta da Uni desde sempre, lutando pela nossa juventude, né? E a gente vai trazer informações também sobre essa trajetória de luta da Uni. Lembrando que nós já tivemos um podcast, um episódio do Pode Tremer gravado com a Júlia, contando especificamente essa história da Uni, né, Júlia? E hoje a gente vai trazer outras informações aí também sobre questões educacionais, né? Que houveram algumas mudanças nos últimos tempos e a Júlia vai contar pra gente, né, Nádia? Exato, e mudanças importantíssimas que dizem respeito não só aos atuais estudantes, mas todo mundo tem que saber, principalmente também aqueles que querem entrar na universidade nesses próximos anos e precisam estar aí com o radarzinho ligado. Então, para a gente já começar, Júlia, em maio, agora 2 meses atrás, o MEC publicou uma nova portaria que regulamenta as ofertas de graduação no formato da educação à distância, né? Aquele famoso EAD. Como é que era antes e agora o que mudou? Olha, Nádia, Fran, antes era uma bagunça, para ser sincera, porque estava muito defasada a portaria que existia. Ela era uma portaria que tinha sido publicada ali no governo Temer, então a gente já não pode esperar muita coisa boa em relação a isso. E, na verdade, ela regulamentava, ela não dizia explicitamente o que é o ensino à distância, o que é o ensino híbrido e nem o que é o ensino presencial, mas ela permitia que no ensino presencial a gente tivesse 40% de educação à distância. E aí, isso para os estudantes, especialmente para os estudantes das universidades privadas, de universidades enormes, assim, onde a gente sabe que os donos, a gente até apelida de tubarões da educação, estão muito mais preocupados com o lucro que vão ter do que com a qualidade desse ensino. A gente via que era 40%, e às vezes até mais, porque às vezes a fiscalização, né, nesses governos Temer, governo Bolsonaro, a gente sabe que a educação não era aí a prioridade, e aí os estudantes iam às vezes 2 vezes por semana presencialmente na aula e pagando 100% da mensalidade sempre. Então, tinha 60% do curso pagando 100%. Isso é uma coisa que se arrastou durante anos e que foi uma luta muito grande da Uni nessa gestão que eu fiz parte, mas também em outras gestões, para a gente conseguir derrubar esses 40% do EAD e também avançar na caracterização de quais são as outras modalidades de ensino. Então, o ensino que é de aulas síncronas, de aulas assíncronas, enfim, é uma grande caracterização aí, mas é importante a gente ficar atento até para fiscalizar, né?
E tu falou sobre essa questão da luta da Uni, né, Júlia, para mudar essa realidade. Como a Uni veio atuando ao longo desses últimos anos para combater essa precarização da educação à distância? Ai, olha, Fran, foi luta. Correr a universidade, estar presente no dia a dia das universidades, especialmente das universidades privadas. Primeiro que é uma coisa que os estudantes dessas universidades entendiam como um grande problema na vida, deles, assim. Então, foi algo que era muito demandado. A gente chegou a fazer blitz no Congresso Nacional, fizemos várias reuniões no MEC. A gente agora sabe que o nosso ministro da Educação, né, porque o nosso governo é o governo Lula, o ministro Camilo se mostrou atento e também receptivo em ouvir a Uni, levando essa demanda. A gente fez abaixo-assinado, que tiveram milhares de assinaturas. Enfim, a gente fez vários tipos de ações, panfletagens, enfim. E aí foi uma coisa que pegou e quando a gente consegue engajar e trazer, mostrar, né, que não é só quem está ali na Uni, mas todo o corpo estudantil mesmo, quando a gente consegue dar essa noção de corpo, noção de peso político e de mobilização, as coisas saem. É o que dizem, né? Política é igual feijão. Só funciona se a gente colocar uma pressãozinha ali. Mas o papel aí do ministro Camilo, do nosso governo, para conseguir fazer essa mudança foi muito importante. E não foi fácil, porque o lobby dos tubarões da educação é muito forte. A gente da Uni, a gente tem ali a dedicação, a luta, mas o lobby mesmo forte da educação, ele é uma coisa que pega e foi muito importante a gente conseguir aí avançar nisso. Mas a luta, ela continua, assim, ainda tem, mesmo nesse marco regulatório, vários espaços aí para a gente conseguir melhorar ainda mais o nosso ensino. É isso, Julia. A Uni, junto com o nosso MEC, construindo cada vez mais uma política de educação que, de fato, respeite os estudantes e ajude os nossos jovens e estudantes do Brasil. Alguns cursos, Júlia, não podem mais ser ofertados no formato 100% EAD. Você que agora é estudante da área da saúde sabe bem disso, né? Quais são esses cursos e por que eles não podem mais ser oferecidos à distância? Olha, são cursos da área da saúde, majoritariamente. O único que sai aí da área da saúde, né, é o curso do direito, que não pode ser mais 100% EAD. Mas o curso de medicina, enfermagem, odontologia e psicologia são alguns que entram nessa proibição de serem 100% EAD. Mas ainda assim, inclusive os estudantes da saúde têm se mobilizado, setorialmente, principalmente a saúde tem se mobilizado contra isso para incluir ainda outros cursos nisso, porque a gente sabe que o dia a dia ali, né, o olho no olho, ainda mais se tratando de cursos da saúde, isso não dá para ser ensinado através de uma tela de computador. Eu, de não estar aí com vocês em Brasília, tô aqui em São Paulo, né, morrendo de frio, já fico assim, sabe? Já sei que não é a mesma coisa. Então, imagina você viver um curso inteiro, anos de aprendizado, que isso prejudica, né, a nossa formação. Então, existe uma luta para, por exemplo, o curso de pedagogia, ele ser também vedado de ser 100% EAD. Mas aí uma coisa que eu acho que é importante dizer é que ainda existe essa possibilidade de, nos cursos presenciais, a gente diminuiu de 40% para 30%. Então, a gente, nos cursos presenciais, ainda pode ter 30% de AD e a gente luta para diminuir isso. E aí, a gente ainda tem os cursos que são 100% EAD, também existe uma. Não vou falar proibição, assim, mas o que a gente recebia de denúncia nos últimos anos, recebe ainda de denúncia nos últimos anos, é de universidades meio fantasma, assim, que às vezes é uma garagem, se o estudante olha lá o atestado de matrícula dele, vai tentar ir no endereço, vê que o endereço não existe direito, então é importante e é essencial agora que, mesmo esses cursos que sejam 100% EAD, tenham polos onde os estudantes vão precisar fazer uma parte das provas, inclusive de maneira presencial, para, inclusive, ter uma referência de instituição de local de ensino.
E tu falou pra gente, Júlia, justamente agora sobre isso, sobre essa questão da obrigatoriedade de um polo presencial. E além dessa obrigatoriedade do polo presencial, agora no formato EAD também ele passa a exigir uma carga horária mínima do curso presencial em si ou de atividades online em tempo real, né? Porque antes ficava só baseado naquela coisa da atividade gravada e aqueles vídeos se reproduzindo num loop infinito e nunca existia um contato real. Nem que fosse online, mas de forma direta, né, em tempo real, com o professor. Agora existe uma obrigatoriedade de carga horária mínima, né, para isso. Qual é esse percentual mínimo de carga horária em relação a isso? E como isso vai interferir de forma positiva na qualidade de ensino do EAD em si, né? Esse percentual agora mínimo é de 20%, e aí é 20% sendo presencial mesmo no polo, ou então dessas aulas que a gente chama de aulas síncronas, imediatas, que é assim, tipo a gente agora, na telinha, ao vivo, conversando com troca. A Uni recebeu, gente, umas coisas que é até triste e impactante de falar, mas denúncias na pandemia, principalmente nessa época de governo Bolsonaro, de universidades que estavam oferecendo, né, cursos EADs de professores de aulas gravadas e professores que já tinham faleceram na pandemia. Então, assim, isso, para além de ser uma coisa mórbida, além de ser um desrespeito até, né, porque ele foi pago uma vez só para dar aquela aula, não é uma coisa que pode dar infinitamente e a instituição de ensino continua recebendo. Então, isso é uma coisa muito problemática, além do que fica defasado, porque uma coisa que você preparou a sua aula, quem é professor sabe, você prepara a sua aula há 1 ano atrás, 2 anos atrás, a conjuntura, o conhecimento mesmo vai avançando. Então, é uma precarização, sim, também no ensino. Então, você ter essa obrigatoriedade no ensino completamente à distância, de você ter aulas que sejam, assim, síncronas, né? Então, ao vivo ali, professor-aluno, que o professor consiga escutar os alunos, que o professor consiga tirar as dúvidas, que sejam turmas menores, é importante. Mas de denúncia que a gente recebeu, eram aulas no YouTube com, assim, 2, 3 mil pessoas ali assistindo o vídeo no YouTube e o professor nem estava ali, nem estava sabendo. Então, acho que isso é um avanço extremamente importante. Essa coisa das provas. Agora a gente precisa que algumas provas elas sejam feitas e realizadas de maneira presencial também. Nossa, que mórbido isso, né? Que Extremamente triste desrespeitoso isso, com desrespeitoso. a pessoa do professor, com a própria família, né? Eu que sou filha de 2 professores, fico triste de saber o nível de desrespeito ainda com os nossos profissionais de educação. Não, e desrespeitoso para todo mundo também, para os alunos, Com de modo certeza. geral. Imagina uma aula também completamente defasada, algo que foi dado há 2, 3, 4 anos atrás, como a Júlia falou. A pandemia já foi há 5 anos, gente. Há 5 anos atrás. Exatamente. Essa aula foi gravada, né, para aquele momento de pandemia, que era tudo novo para os professores, ela está num processo de conjuntura completamente diferente do que nós vivemos agora. É sobre isso. E isso mostra a importância, né, da luta da Uni, da juventude, o quanto é relevante, o quanto é necessário essa presença, né, Júlia? Sim, totalmente. E acho que também o engajamento dos jovens petistas faz toda a diferença, assim. Então, acho que também é uma coisa muito importante esses espaços que a gente tem, que a gente consiga falar e engajar cada vez mais a juventude, é uma coisa essencial. E aí eu não sei, porque a gente está gravando isso num momento um pouco antes, né? Não sei quando que nosso programa vai ao ar, mas agora no dia 16 ao dia 20 de julho a gente vai ter o Congresso da Uni, que é meu evento da Uni preferido, que acontece a cada 2 anos. E aí, se der tempo ainda, pessoal que está aí assistindo, puder ir no Congresso, vai ser em Goiânia, na cidade da nossa secretária, aí vai estar de braços e portas abertas para receber os jovens do Brasil inteiro, ocupar a cidade de Goiânia e se mobilizar, pensar, construir de fato o futuro e o Brasil que a gente sonha e principalmente que os estudantes e os jovens merecem aí para ser um país justo, solidário e bem desenvolvido. É isso, o Congresso da Uni vai acontecer exatamente daqui uma semana. Nós estamos na quinta, começa na quarta-feira daqui uma semana. Então ainda dá tempo da gente se organizar, se mobilizar para poder chegar em Goiânia, a melhor cidade do mundo, caso vocês não saibam. E além de comer piqui, comer pamonha, poder
junto com os estudantes petistas e outros milhares de estudantes pelo Brasil, discutir a educação brasileira, discutir a EAD que nós queremos, a educação que nós queremos, o futuro para a educação brasileira que os jovens merecem e, principalmente, junto com o MEC, que também vai se fazer presente dentro desse congresso, ajudar o nosso presidente Lula a construir a melhor educação pública gratuita e de qualidade que nós já tivemos nesse país, que já é um legado do nosso presidente Lula, né? Melhorar a educação, mas sempre há o que melhorar e como melhorar, e principalmente você faz isso ouvindo os estudantes, as juventudes e a juventude petista. Essa é a nossa secretária, viu, amigos? Vamos para Goiânia. Diva, é sobre isso. Vamos para o Congresso da Uni. É que eu me inspiro quando as coisas são em Goiânia. E agora, falando sobre coisas interessantes como a cidade de Goiânia, nós temos também um quadro sobre curiosidades. É um momento onde a gente traz aí algumas histórias, né? Alguns contextos que muitas vezes quem nos acompanha não conhece, né? Sobre a Na trajetória. maioria das vezes, nem a gente, viu, gente? É isso, A gente aprende nesse programa todos os dias. É isso. E chega aí então o Você Você sabia? Sabia? E o Você Sabia de hoje, a galera consegue acompanhar, então, algumas curiosidades sobre a história da Uni, né? A União isso. Nacional dos Estudantes, nossa maior entidade estudantil das Américas. Primeira curiosidade, produção. A Uni foi fundada em 1937, durante o governo Getúlio Vargas, com o objetivo de representar os interesses dos estudantes brasileiros e promover sua participação política, cultural e social. É isso, né, Júlia? A Júlia conhece bem essa trajetória de luta da Uni, né? A Uni já há quase 90 anos, né, amiga? É, mas é com corpinho e com energia de 20, porque é renovada a cada geração de estudantes universitários que está ali na linha de frente, disposto a mudar. O que eu acho muito legal, gente, da história da Uni, desde essa época que foi fundada, é que é uma luta absolutamente solidária. Porque quem está na universidade hoje, muitas vezes não vai gozar dessa melhoria. É para a próxima geração de estudantes. Então, imagina, a gente conseguiu, muito orgulhosamente, nessa gestão que eu fiz parte também, renovar a lei de cotas e deixar ela ainda mais forte. Mas, assim, se você for pensar na geração de estudantes que estiveram lutando junto ao lado do movimento negro, assim, durante gerações e gerações na universidade, essas pessoas, elas não entraram por cotas, mas elas tinham essa consciência de que a educação precisava melhorar. Mesma coisa em relação a luta por mais orçamento. Então é uma coisa muito urgente, mas ela vai ficar para as próximas gerações. Eu acho que essa é a coisa mais legal e bonita do movimento estudantil, assim. É isso. Próxima curiosidade, produção. Os primeiros anos da Uni acompanharam a eclosão, então, do maior conflito humano da história, a Segunda Guerra Mundial. É isso, gente. E os estudantes do Brasil que estavam, né, recém-organizados tiveram uma ação política fundamental durante esse processo, porque eles se opuseram desde o início a esse nazifascismo que estava surgindo com Hitler e pressionaram o nosso governo, à época Getúlio Vargas, que tomasse uma posição firme durante a guerra, né? A Uni, ela sempre foi linha de frente das batalhas nacionais e internacionais, sempre ao lado dos estudantes da democracia. E a gente não se dá conta, as pessoas têm a noção de que a Segunda Guerra Mundial faz muito tempo, Menina, 1945. A Uni já existia. A Uni já estava lutando pelos estudantes, num processo de construção e lutando para combater o nazifascismo, né? Desde sempre. Desde sempre. Ela nasceu milituda, ela. Próxima Não, e não dá pra curiosidade de ter produção. dúvida, assim. Não dá para ter dúvidas, amiga. É para ter a Não dá certeza. do lugar da Uni aí nas posições da história. É isso. Olha, a Uni teve um papel crucial na resistência contra a ditadura militar no Brasil,
sofrendo perseguições e repressão, mas mantendo-se como voz de resistência. O Júlia está aqui, pode nos contar melhor, inclusive, sobre a própria sede da UNE, que foi tantas vezes fechada e destruída pela ditadura, e sempre os estudantes estavam lá reabrindo, além de congressos. Júlia, que é de São Paulo, acho que pode contar bem melhor, inclusive, sobre isso, né, amiga? É isso, essa coisa da sede da UNE que a Nádia disse, o primeiro ato da ditadura militar no Brasil foi incendiar a sede da UNE lá na Praia do Flamengo, entendendo, né, a ditadura entendia que estudante organizado, mobilizado e a UNE como esse principal instrumento de voz e de luta dos estudantes era um perigo para o regime que queria, enfim, reprimir as pessoas, que era um regime muito conservador, e antidemocrático, né, por essência. Então, a UNE, como essa grande voz, essa entidade aí, sempre representou um perigo e estava aí na linha de tiro, literalmente, né? A gente teve vários militantes que foram perseguidos durante esse período da ditadura militar, militantes históricos até do nosso partido. E aí a Nádia falou de São Paulo porque teve o Congresso de Imbiúna, em 68, que foi o congresso que o Zé Dirceu seria eleito presidente da UNE e todo mundo foi preso, assim, acabou o congresso, acabou o milho, acabou a pipoca, e aí um monte de gente foi presa, enfim, aquelas histórias de ditadura que a gente muito bem sabe, que são uma coisa que a gente precisa sempre lembrar do nosso passado. A UNE até hoje luta por memória, verdade e justiça, com a diplomação aí dos seus antigos membros que foram perseguidos antes de se formarem, e tudo mais. E lembrar, né, para a gente nunca esquecer e para não se repetir na nossa história, que eu acho que, ainda mais no governo Bolsonaro, se a gente não tivesse ali lembrando e tudo mais, a galera acha que ditadura é uma coisa boa e que uma intervenção militar no nosso país ia ser uma coisa tranquila e é nada. É nada, e aí já falamos que o Congresso da UNE vai ser em Goiânia, e uma parte desse 60º Congresso da UNE vai acontecer na Praça Onestino Guimarães, estudante goiano morto pela ditadura. É uma praça para a gente que é do estado de Goiás e constrói movimentos estudantis emblemática, e a UNE faz questão, inclusive, sempre que tem evento em Goiânia, de construir agendas nessa praça, que hoje é popularmente conhecida como Praça Universitária, mas que carrega o nome de Onestino Guimarães, estudante morto pela ditadura, porque os estudantes, assim como foi no governo Bolsonaro, sempre são os primeiros a serem atacados, porque sabem da força de uma juventude que não tem medo de combater o bom combate, né? A ousadia e a coragem da juventude sempre ali na linha de frente contra as injustiças do nosso país e fora dele. E aqui no Pode Tremer, todo e qualquer convidado que venha faz questão de frisar sempre isso, né? Da importância, da relevância, da necessidade da luta da nossa juventude, da juventude brasileira, da juventude de esquerda, da juventude petista, né, Nádia? É isso, a nossa juventude, inclusive o nosso próprio partido foi fundado por muitos jovens, né? Grandes dos nossos líderes que hoje são vanguarda na luta, começaram suas lutas ainda jovens, como o nosso próprio presidente Lula, e é um partido jovem perto da história brasileira também, dos partidos no Brasil, e que entende a necessidade de se construir luta a partir da juventude. A juventude tem essa característica de se indignar com os processos, com uma esperança de futuro que só pode ser construída no agora. E isso faz com que essa fase da vida de juventude seja também alvo diretamente dos fascistas, dos antidemocráticos, porque sabe que se você destrói os sonhos de um jovem, né, ali no comecinho da sua juventude, você pode transformar ele numa massa de manobra facilmente influenciável, né? Porque uma pessoa sem sonhos, ela também é uma pessoa que não vai lutar contra as injustiças, já que aquilo não faz mais parte do que ela acredita para a sua vida. É por isso que a gente tem que mobilizar, que a gente tem que filiar, que a gente tem que construir. E com o nosso processo interno, né, o PED, que aconteceu agora nesse último fim de semana, e vem para construir um novo legado no Partido dos Trabalhadores, já junto com o Congresso da UNE, que vem para construir um novo legado também na vida dos estudantes brasileiros, e Congresso da Juventude do PT, se tudo der certo aí, logo mais a gente vai ter uma geração empoderada, mobilizada e que vai ajudar o nosso presidente Lula, com certeza, como nós ajudamos em 2022. Se não fosse aqueles 2 milhões de títulos tirados entre
entre 18 e 24 anos. Possivelmente a gente poderia estar aqui sem o nosso presidente eleito, mas a juventude brasileira nunca decepciona. É um negócio assim absurdo. A gente sempre tem jovens muito competentes e que, inclusive, são referência em luta de juventude aqui para o resto da América Latina. E certamente na próxima eleição, agora no ano que vem, 2026, nós teremos mais 2 milhões de novos títulos retirados aí, né? Ou Porque mais, queridos, ou mais. é isso, Já dizia Dilma teremos. Rousseff, que a meta é sempre dobrar a meta. É isso, quem tava com 13, quem tava com 14, já vai estar ali com seus 15 para 16, vai fazer 16. Esteja Se votando. estiver dentro do período ali de retirada do título de eleitor, pois faça seu título, Você né? faça seu título, se filie logo no PT de uma vez, menino. Venha logo. Venha Vem logo com a gente. você e vamos logo. É bom demais ser do time do Lula, gente. Gente, bom demais. Lula, presidente, gostoso demais. Coisa linda. Próxima curiosidade de produção. Se deixar, elas vão proseando, viu? Vamos prosseguir. Pois é. É que tá perto do condomínio, eu tô cada vez mais goiana. Eu tô vendo, amiga. Ela já tá contaminada pelo ritmo goiano, como se ela não fosse, né? Cada dia mais. Em 1984, a Uni participou ativamente da campanha das Diretas Já, com manifestações e intervenções nos principais comícios populares daquele período. A Uni foi protagonista, na verdade, né? Das diretas já, dos caras pintadas. Totalmente. Ela deu aula, queridos. Não, e as diretas já é uma. Lógico, nesse contexto, ele era em relação à votação de todas as pessoas aí para presidente direto, mas é uma campanha que a gente ainda acaba tendo em outra escala, né? Porque tem muitas universidades aí, Brasil afora, universidades que, na hora de escolher seus reitores, não tem votação direta dos estudantes. Assim, eu sou da USP, é um caso, assim, esse ano vai ter eleição da reitoria, e aí tem consulta e os estudantes podem votar na consulta. Mas aí, né, votar mesmo para escolher, lógico que tem o peso ali, né? O peso dos funcionários técnicos administrativos, dos professores e dos estudantes, mas a luta por diretas para nós do movimento estudantil, ela, infelizmente, não passou. Ela continua aqui firme e forte. Eu que fiz PUC em Goiás também. A gente está longe de ser ouvido na escolha dos nossos reitores, mas, inclusive, por sorte, quando eu era estudante, nosso reitor era petista. Foi até nosso candidato a governo de Goiás em 2022, querido Volmir Amado. Um grande querido e Luxo foi e um riqueza. reitor progressista. Mas nem sempre, nem toda a PUC. Nem toda. Nem toda. Próxima e última produção. A Uni foi pioneira na criação de atividades culturais, como a Bienal da Uni, que amamos, e que reúne mostras universitárias e atividades de música, cinema, artes visuais, literatura e artes cênicas, porque a educação sem a cultura, ela deixa, inclusive, de ser empoderadora, né, Júlia? Júlia, conta pra gente. Não, totalmente. Eu tenho, assim, muito orgulho de, antes de ser secretária-geral da Uni, eu fui do Cuca da Uni, que é justamente esse núcleo da entidade que organiza a Bienal e que congrega aí as principais atividades culturais. A gente fez a Bienal, fizemos um encontro dos estudantes da Amazônia também, que foi super importante. E isso é uma coisa que vem lá de trás, na história do movimento estudantil, desde o CPC da Uni e de várias iniciativas, porque a gente sabe que a linguagem ela é muito importante, né? A gente às vezes fica, mesmo pode tremer, que é uma coisa cultural aí conectada com o nosso tempo, assim. A gente sabe como o Juliano Madeirada, por exemplo, no Tá na Hora do Jair ir embora, foi importante ali para animar nossa militância, para a gente conseguir pedir voto para o Lula. Um jeito aí de animar as pessoas e de conscientizar sobre coisas seríssimas que acontecem no nosso país é através da cultura nas suas mais diversas linguagens. E a Uni, assim, tão próxima da juventude, sabe disso e busca ocupar esses espaços cada vez mais. Já que a gente está falando sobre a Bienal da Uni, vamos aproveitar para perguntar como é que acontece essa Bienal, de quanto em quanto tempo, para quem estiver nos acompanhando, os estudantes que quiserem também, né, participar. Então, a Bienal, ela sempre acontece no mesmo ano do Congresso. Então, esse ano ela já foi. Ela foi lá em Recife, ali na virada de janeiro para fevereiro. Foi bem legal. E aí, a próxima Bienal vai ser só no ano de 2027. É isso. 2027, ali logo no início do ano. E aí, nesse ano teve o Coneb,
E aí o Coneb é o evento, né, com todos os centros acadêmicos e entidades de base do Brasil inteiro. E aí a gente vai tentar que a próxima Bienal também seja junto com o Coneb. Ainda não sabemos se vai dar para fazer, tá longe. Vai ser tarefa dessa próxima gestão da Uni, assim, vou estar lá apoiando e talvez só de rolezinho, assim, aproveitando os shows e participando dos debates, não mais como alguém da organização. Mas é por isso que quando a gente fala, olha, vai nesse evento da Uni, vai ser legal, porque é a cada 2 anos que acontece, né? Então é importante a gente se mobilizar para ir, porque não é todo ano e vamos aí pular na nossa próxima caravana aí no congresso, que é muito legal. O congresso da Uni tem show também, tem essas atividades culturais. Tudo que a Uni faz, a gente busca, né, fazer esse pezinho mais cultural. É isso, essa da Bienal de Recife foi incrível agora, a gente já no governo do nosso presidente Lula. Eu vou em Bienal desde 2015, gente, são 10 anos de Bienal aqui nas costas da gente, e é um evento incrível. Denunciando a idade. Mulher, ela está velha, ela está velha. É um evento onde a gente tem muita cultura negra, onde a gente tem muita cultura feminista, onde a gente tem cultura indígena. É um processo incrível de construção cultural dos estudantes e das estudantes brasileiras. E aí, por isso, acho que é tão importante participar também, né? A gente tem pedacinhos do Brasil mostrando suas culturas o tempo todo. Nossa, 2023, a Bienal de 2023 teve os bois, garantido e caprichoso, e foi assim, incrível os estudantes brasileiros podendo viver um pouquinho do que é Parintins. A gente tinha uma presidenta da UNE, a querida Bruna Brelais, que é da Amazônia, que é de Manaus, e levou junto com ela esse processo. E agora, para o Congresso da UNE também tem uma parte cultural incrível. Você que ainda não sabe se vai na próxima semana, não decidiu ainda, já sabemos que vai ter show do Puterrier aí, então elas vão balançar ouvindo um funk consciente também. Vamos, que vai ser incrível. A UNE sempre entrega muita cultura, porque isso também faz parte da educação. E todos os eventos da Uni envolvem sempre muita cultura, muita brasilidade, né? Sempre. E o Congresso está chegando aí. Vem aí, gente. Vem aí. Meninas, a gente vai para um rápido intervalo por aqui, tá? Mas quem está nos acompanhando, não sai daí, porque a gente já volta. Rapidinho. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Já preparou seu café? Então chega com a gente, porque o Café PT começa agora. Assista programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4 horas da tarde, na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no jornal PT Brasil. Voltamos, segundo bloco do Pode Tremer, o podcast da juventude do PT e de todas as juventudes,
com nossa convidada, a Júlia, nossa secretária-geral da Uni, né, Nádia? É ela, queridas, o maior nome da juventude do PT nessa entidade de luta. E que tem congresso semana que vem. Eu vou falar isso 15 vezes nesse programa, porque ainda dá tempo de você ir para o congresso com a juventude do PT, viu? Daqui... Da juventude da Uni. Não, ir para o congresso com a juventude do PT. Entendi. Da juventude do PT. Não. Mas esse ano não também pode vai ter, estar indo com outras juventudes. Mas a expectativa também é que vai ter esse ano um encontro da juventude do PT também, né? Deus abençoe, vai ter congresso. Deus abençoe. Vamos profetizar a palavra. Ela bem macumbeira hoje, vamos profetizar a palavra. Vamos profetizar a palavra. Mas... Axé, gente. Vamos falar de educação. Nem só de macumba vive o ser humano. Júlia, existe uma determinação máxima de alunos por professor no EAD. Qual é essa determinação máxima e como é que ela beneficia os estudantes do EAD? Então, Nádia, essa determinação, ela diz respeito a esse processo que a gente discutiu um pouco sobre essas aulas que aconteciam no YouTube, que tinham milhares de estudantes ali na mesma sala e não tinha interação professor-aluno. Então, a determinação máxima, ela depende do curso que está sendo ministrado, mas ela é para barrar esse tipo de processo que estava acontecendo, sabe? Entendi, faz todo sentido, né, gente? Uma aula com mais de 1.000 estudantes, isso não é uma aula, né? Ninguém consegue tirar dúvida, sanar dúvida, ninguém consegue prestar atenção de fato, né? E a Júlia falou, era o que acontecia antes, né? Era o Telecurso 2000 gravado há 15 anos atrás que tu reproduz para todo mundo a mesma aula e ponto, né? Agora não tem mais isso, né, Júlia? E eu acho que é uma coisa importante, a gente sempre, quando a gente vai falar do EAD, a gente entender que o EAD é uma ferramenta muito importante para a gente conseguir que as pessoas tenham acesso ao tipo de conhecimento onde a gente não consegue fazer uma universidade em cada município desse Brasil. Então, o EAD, o ensino EAD, ele consegue chegar em lugares onde, às vezes, a gente é distante dos grandes centros e tudo mais. É importante quando tem na TV aulas assim, mas isso não substitui o que é uma graduação, sabe? Eu acho que essa é a questão. O ensino à distância, ele é uma ferramenta importante, mas ele não pode ser sinônimo de precarização do ensino. E o que estava acontecendo no último período, sem essa regulamentação, era isso. Agora a gente tem que lutar para que a EAD signifique democratização do acesso ao conhecimento e não precarização, como é o que estava acontecendo antes. E a gente falou aí, Júlia, então, ao longo desse Pode Tremer, que muita coisa mudou, que agora houve essa regulamentação, mas existe uma fiscalização para isso? Como é que acontece essa fiscalização, esse monitoramento, para que isso não volte a acontecer, né? Para que essa precarização não perpetue? Olha, a principal fiscalização, quem faz são os estudantes. Porque é muita universidade que tem no nosso país, é muito polo, e aí se os estudantes não estão conscientizados, se não sabem que aquilo que está acontecendo é uma coisa que não pode, que está contra a lei, é uma coisa que é uma precarização, se não tem denúncia dos estudantes para a Uni, aí a gente não consegue também ter essa melhora efetiva, assim. Então, existe a fiscalização por parte dos conselhos de educação, principalmente, mas a voz dos estudantes é a que mais importa. Então, procurem a Uni, procurem os movimentos de juventude organizados, que a gente vai bater lá na porta do MEC, vai falar assim, ó, esse lugar aqui não está oferecendo o ensino do jeito que devia. E aí, o que acontece é que, no final das contas, se a gente não faz isso, o nosso diploma vai valer menos. E aí vai ficar muito difícil para a gente conseguir um emprego decente, de qualidade na nossa área de atuação. Já é difícil se formar, que é muita dedicação para a gente estudar, para passar em prova e tudo mais. E aí, se ainda é um contexto ali que não tem qualidade, a gente está mais perdendo tempo, dinheiro também, no caso das privadas, do que qualquer outra coisa. Então, acho que é super importante a gente ter esse engajamento e, principalmente, hoje com a internet é tão fácil, né? Gravar vídeo, comentar nas páginas dos políticos, das pessoas da Uni, das entidades, assim. Então, é importante que todo mundo se engaje e que denuncie essas coisas, porque o melhor tipo de fiscalização quem faz é a sociedade civil, são as pessoas mesmo. É isso, Júlia. E
Apesar dessas mudanças, a Uni segue lutando por melhorias na educação, né, Júlia? Ela segue sempre nas trincheiras ao lado dos estudantes. Eu adoro usar uma figurinha de WhatsApp do Lula, que é: você tem que lutar todos os dias. E a gente da Uni e da Juventude, nós somos indignados com muitas coisas. Então, a gente conseguiu, a partir dessa portaria, diminuir dos 40% do EAD para os 30% de EAD no ensino presencial. Mas a gente ainda acha que não tá bom, não, tem que diminuir. A gente sabe que depois da pandemia muitas pessoas assim acham que tudo bem ter uma ou outra aula aí no EAD, porque a gente, se é uma aula síncrona, que a gente consegue ter acesso ao professor e tudo mais, é bom, porque não ir para a faculdade todo santo dia e tudo mais, evita muita falta, mas não dá para ser a maioria do curso presencial dessa forma. Então, a gente acha que tem que diminuir ainda dos 30% do EAD para 20%, pelo menos, e ainda assim é um quinto aí, né, das mensalidades que não são presenciais. Então, a gente acha que isso é uma coisa super importante da gente continuar lutando. Isso na esfera mais de ensino privado, principalmente. Agora, no ensino público, a gente continua lutando muito por permanência estudantil. Permanência estudantil porque quem entrou não quer sair da universidade. A gente precisa de bandejão, a gente precisa de moradia estudantil, a gente precisa de passe livre, a gente precisa de instrumentos para boas bibliotecas, acesso aí a computadores, enfim, os instrumentos que a gente tem para conseguir se formar de qualidade e com a popularização do ensino, isso torna cada vez melhor. Mas a gente também sabe que isso da permanência estudantil passa por uma recomposição orçamentária nas universidades públicas do Brasil. Nos anos Temer e nos anos Bolsonaro, a educação ficou assim, muito lateralizada, e até hoje o governo Lula e o ministro Camilo investem mais na educação, estão investindo mais na educação a cada ano, mas ainda não é suficiente para recuperar a defasagem desses 6 anos que a gente teve de Temer e Bolsonaro. Então a gente precisa lutar por mais orçamento, mais dinheiro para a educação. E todo mundo tem acompanhado aí nas notícias que nosso governo também engrossou o tom contra o Congresso Nacional. Que o Congresso Nacional, se depender, vai todo o dinheiro para a emenda parlamentar e para a educação, o Centrão não deixa sobrar nada. Então a gente precisa estar na rua, a gente precisa conscientizar as pessoas, e ano que vem vai ter eleição, a gente tem que reeleger o Lula, mas também a gente tem que reeleger uma boa bancada de deputados e deputadas que não vão ficar colocando a educação como sempre o elo mais fraco e de onde é mais fácil tirar dinheiro. Porque essa coisa do IOF, a coisa da taxação dos mais ricos, se depender deles, vai continuar essa farra de imposto para quem é mais rico e vai cortar cada vez mais da educação, cortar do Bolsa Família, cortar dos mais pobres que precisam desse recurso. É isso mesmo, Júlia. E chegou um momento, Nádia, onde a Júlia nos conta um babado, uma fofoca, um fato inusitado na vida dela. A gente gosta, a gente gosta. A gente gosta de jornalismo, né, Nádia? Informações verídicas. Isso aí. Vem aí o Segue o Fio. Júlia, conte-nos tudo. Vamos. Bora, conta. Olha, entrega tudo. Primeiro de tudo, eu vou fazer um merchan, porque a minha história no outro Pode Tremer que eu contei era a história mais legal da minha vida, eu acho. Então, quem tiver curiosidade dessa história, para eu não repetir, vai lá no episódio, o pessoal bota aqui na descrição da outra vez que eu vim falar sobre a Uni, que é uma história bem legal. Aí agora, eu não sei, eu fiquei assim, meu Deus, que história que eu vou contar? Resolvi contar uma história international da JPT. A história de quando a gente foi em outubro do ano passado, uma delegação grande da Juventude do PT, aí 25 jovens de todo o Brasil, para a China. E foi muito legal, assim, gente, experienciar, viver o socialismo chinês, assim, espetacular. Ver um lugar que tudo é muito tecnológico, que tudo é muito também ligado às tradições, mas que tudo também é muito comunista e tudo que a gente acredita que a gente também quer
de construir no Brasil, assim. Então, acho que foi uma experiência muito legal, mas, ao mesmo tempo, é muito diferente, né, da nossa vida. Eles estão, afinal, do outro lado do mundo. Então, a comida era uma coisa que pegava muito, assim, nas pessoas. Imagina, de 25 pessoas, e os chineses, nossos anfitriões, eles eram muito fofos com a gente. Eles falavam assim, tinha uma parte das comidas de coisas que brasileiros comem. Então, por exemplo, queijo. Tinha algumas refeições lá no café da manhã que tinha pão e queijo. Eles não comem isso no café da manhã, é uma coisa super estranha para eles. E aí e tinha lá pra gente poder se habituar mais, conseguir estar lá. Outra coisa que para eles é muito esquisita, gelo. Então, tipo assim, gelo, a bebida, né, quando eles vão comer, é uma bebida quente sempre. Então eles comem chá, eles tomam chá quente ou tomam água a temperatura ambiente, até água quente. E a gente bota gelo em tudo, né? Nosso país é muito calor, mas é uma mania, tipo, vai tomar uma Coca-Cola, vai tomar uma água, bota um gelo, e eles sempre tinham lá muito hospitaleiros, muito queridos com a gente. Mas aí tinha umas coisas lá que eles até queriam que a gente experimentasse de diferente, enfim, né? Vem os brasileiros aí, vamos dar coisas para eles que nem eles estão acostumados a comer no dia a dia, mas eles queriam que a gente vivesse o máximo da experiência chinesa ali. Então, tinham muitas coisas diferentes. Enguia, tinha água-viva, tinha tinha pato, gente, uma infinidade, carneiro, que aqui tem, né? Mas não é tão comum. E eu e o Fernando, principalmente, beijo, Fernando do Mato Grosso, nós éramos os mais boca nervosa da viagem toda. Então, a gente comia de tudo. Tudo, 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 tudo. As pessoas falavam. E a comida deles lá é muito apimentada. E eu adoro pimenta. Então, era assim: dava as coisas pra gente comer, tipo, você come, gosta? Aí eu comia, gostava. Ou então, nossa, amo. E aí eu comia, gostava, falava para as pessoas, não, vocês vão gostar e tudo mais. E aí as pessoas comiam e falavam, não, isso daqui é muito diferente, não dá, não gostei e tudo mais. Então era muito engraçado. Ganhei alguns quilinhos na China, mas assim, nenhum arrependimento. Adorei, a viagem foi uma experiência importantíssima na formação militante, mas também foi uma experiência muito gostosa, e das comidas foi das coisas que eu mais gostei da China, mas as pessoas não acham isso tão gostoso assim, quem vai lá, Nádia, pode contar aí a experiência que ela teve. Não eu ouvi boatos opostos por parte da Nádia. Eu sou do time que não consegue muito. Assim, eu acho muito diferente. Olha que eu gosto muito de pimenta também, mas eu acho muito diferente os temperos e as próprias comidas, assim. E não sei se é porque eu também não tô muito... Eu ia falar que é porque eu sou do Centro-Oeste, mas o Fernando também é do Centro-Oeste. Então, não era. Mas, tipo, eu venho do interior que não tem comida chinesa. Então, não era um negócio que eu estava acostumada a ver desde de mais nova, igual tem gente nossa que já é mais acostumada. Mas, de fato, eu acho que eu me dou melhor com a comida da América Latina do que essa comida chinesa, assim. Eu já fui 2 vezes, e as 2 vezes que eu fui foram viagens difíceis. Desafiadora alimentarmente falando. A parte Mas, da posso dizer uma coisa? Aqui em São Paulo, vocês sabem, tipo, quem já conhece aqui, eu nasci aqui, vivi aqui a minha vida inteira, tem muita imigração japonesa e é um dos lugares do Brasil onde também tem muitos chineses, assim. Então, a culinária, ela tem muita coisa japonesa, tem muita coisa chinês, yakisoba, tudo mais. Não vi um yakisoba na China, tá? Então, assim, a comida que a gente tá acostumado aqui, que é a comida chinesa, o tempero lembra, tudo mais, mas eu acho que yakisoba talvez seja uma coisa regional, assim, mas eles mesmos não comem isso lá, não. Aqui é comida chinesa pra gente, pra lá, se bobear, deve ser comida brasileira. O brasileiro adapta tudo, né? Essa coisa de botar cream cheese também no sushi é coisa de brasileiro, né? É coisa de brasileiro. E, meninas... No Pode Tremer, a gente tem um WhatsApp, né, Nádia? A gente tem, que a gente é jovem, né? A gente tem, que a gente é jovem. O nosso número na tela, produção, que é o meu momento preferido deste programa, quando eu me sinto a Priscila no Bom Dia e Companhia.
O nosso número é 85 99943 5662. Repetindo, 85 99943 5662. Você pode mandar fotos, você pode mandar dicas pra gente. A gente adora receber foto com o Lula. Pode mandar temas, quem que vocês querem que a gente entreviste, quem que vocês querem que fale aqui no Pode Tremer. E a gente tá por toda parte, né, Fran? Isso aí. Pode Tremer e toda a programação da TVPT tá no PTSat, canal 1313, no YouTube, no Instagram, no TikTok, porque a gente tem transmissão ao vivo também no TikTok. A gente está também nas plataformas de streaming da Rádio PT. Pode Tremer tá em todo lugar. Onde tem juventude, tem Pode Tremer. Então, vocês podem não só acompanhar a gente ao vivo toda quinta-feira e a reprise toda terça-feira, como ver várias vezes e ouvir várias vezes, porque nós estamos lá no YouTube gravadinhos e nos streamings, para vocês poderem ir para a academia e malhar a bundinha de vocês ouvindo a gente falar de EAD aqui no fone, né? Que é sempre uma ótima ideia. E aproveitem para assistir o outro episódio que a Júlia gravou com a gente, contando a história da Uni, para vocês pegarem o contexto da história babadeira que ela contou aqui pra gente no Segue o Fio, hein? E agora ela tá mais importante ainda, essa história. Quando vocês ouvirem, vocês vão entender o porquê. É isso. Que agora ela é histórica, de fato. E chegou o momento, gurias, estamos nos aproximando do fim. A Nádia vai trazer a nossa frase maravilhosa, porque a gente sempre traz uma frase aqui impactante para encerrar com chave de ouro, né, Nádia? Com certeza. É a nossa frase de hoje, que é uma parte de uma música. E que a Uni conhece bem. Exatamente. E que essa frase foi também o marco do retorno da juventude do PT à mesa diretora da União Nacional dos Estudantes no último Congresso da Uni 2023, com a Júlia sendo nossa secretária-geral, que é levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima do Paulo Vanzolini, a volta por cima da juventude do PT no movimento estudantil universitário, com a nossa volta à mesa diretora da Uni. Sabia, Fran? Essa música foi a nossa tese. Amiga, tu acha que os meus movimentos não são friamente calculados? Tu viu, Júlia? Ela é jornalista, ela sabe de tudo. Meus movimentos foram friamente calculados. E vem aí a desse ano também, queridos. Júlia, muito obrigada pela parceria, pela participação, por estar sempre com a gente aqui na programação da TVPT, viu? Volte sempre, nossa eterna secretária-geral da Uni e conselheira. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês. E aí eu vejo vocês no Congresso, hein? É isso, até Goiânia, amiga. Até, hein? Beijo. Nos aguarde, hein? Nos aguarde em Goiânia. 16, já, né? 16 dia 16. A 20. Bora lá. É isso. E, gente, a gente fica por aqui. Não esqueçam do dia 16, Congresso da Uni. Continuem com a gente conectados na programação da TVPT, Rádio PT e nas nossas redes sociais. Até o próximo Pode Tremer. Tchau!